de apoio a esta chaga da humanidade, a essa grande dificuldade que nós não estamos isentos de passar por uma situação como esta. Que suicídio é de várias formas, de vários meios. Não é só aquele que a gente entende do ponto de vista espírita, de ter a vida abruptamente. Mas há aqueles suicídios que ele é em parcelas, um suicídio parcelado, a conta-gotas, que vai minando aos fluidos vital que nós trazemos, que, segundo a visão espírita, nos dá o tempo de existência. Como se a gente viesse com a bateria carregada desses fluidos e o bom uso que nós fazemos da nossa existência, do nosso corpo, determinasse o uso adequado desta bateria, não sobrecarregando com outras questões. Então, como é muito importante para nós esse tema, nós vamos, todas as vezes que a gente se defronta com um tema complexo, um tema de impacto na sociedade, a primeira coisa que nós espíritas devemos nos fazer é nos preparar, de duas formas. Na instrução e, segundo, com a nossa carga de amor, de misericórdia. E aí, esse tema, eu fiz uma reflexão na questão da instrução. Então, é comum a gente recorrer a diversos livros, de autores já consagrados no movimento espírita, mas como é um tema de base, você veja que Kardec justificou as doutrinas espíritas unicamente se ela conseguisse evitar um suicídio. E aí é um relato de um espírito, de uma pessoa que ia suicidar numa das pontes lá do Rio Sena, e quando estava olhando, ele viu um pacote. Ele se abaixou quando pegou o pacote, era o Livro dos Espíritos. E quando ele abriu, tinha uma dedicatória de alguém dizendo que naquele momento ele pensou em suicidar, e aquele livro evitou, esperaria que ele evitasse outros. Essa pessoa escreveu para Allan Kardec agradecendo isso, foi quando Kardec colocou que já estava justificada a doutrina espírita, unicamente pelo único caso que evitou de suicídio. Então, quando a gente tem um assunto complexo, o que é que a gente tem que fazer? Voltar à nossa base, voltar aos livros fundamentais do Espiritismo. Então, eu fiz aqui algumas pinceladas que eu trago de alguns livros fundamentais do Espiritismo que são de Kardec. E a gente surpreende-se com algumas informações que já está há mais de 60 anos e a gente como que esqueceu. Então, para mim, né, a Cláudia disse, o Lira traz profundo estudioso. Quanto mais eu leio os livros fundamentais do Espiritismo, me surpreendo que não conheço realmente, apesar de 40 anos praticamente no Espiritismo, já li várias vezes o Livro dos Espíritos e outros, é de uma surpreendente, a gente se perde muito naquilo que a gente tem os nossos próprios pensamentos, naquilo que a gente ouve nas palestras, nas lives, e daquilo que a gente lê de outros livros. E esquece de voltar, porque um estudo complexo desse não pode só ser no Livro dos Espíritos. Nós temos que ver como esse assunto está nos demais livros. Tá ótimo assim? Então, essa é uma dificuldade do Espiritismo. Não tem alguém que saiba do Espiritismo tudo. Está muito longe. Eu vou fazer a apresentação. Eu preparei uma apresentação para facilitar essa conversa, senão eu estaria aqui só falando. Se estiver vendo, me diga, que eu não estou, né, eu não consigo ver. Me diga aí se está tudo ok. Está? Eu estou vendo, tá bem para mim. Tela ampla. Estou vendo também. Então, Ok. eu escolhi essa, obrigado. Eu escolhi essas figuras porque quem já passou ou tem o desejo de suicídio não é algo fácil. Vocês disseram que
olha, já trabalhamos a depressão, suicídio e outros problemas. Isso tem que ser uma temática permanente na casa espírita. Na casa espírita, esses temas têm que ser, como se diz, um dia por mês. Ainda é pouco. Porque vamos ver essa questão, né? Está muito ligada à nossa percepção de si, de uma vida, se continua ou não, e dos nossos problemas emocionais. Bem, de princípio, já vamos ver que no Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, de 1860, é preciso a gente ver a questão do tempo, né? Que a gente acha que o Livro dos Espíritos é de 1857. 1857 foi a primeira edição. Mas o que nós temos nas mãos que estudamos é a segunda, com alguns ajustes das demais. Logo na introdução, no item 15, Kardec coloca: as convicções dos espíritas vai dar a eles uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e suicídio. É normal Kardec tratar o tema suicídio junto com loucura. Por conta da época, né? Porque na época dizia, a pessoa suicidou porque era louco. Então as pessoas, em tese, suicidavam porque eram loucas, perderam o chamado juízo. Então Kardec sempre coloca esse binômio. Além disso, então o que é que ele diz? Os espíritas, por ter um nível de informação que ele traz convicções fortes, nos dar uma resignação para não se desesperar com os problemas da vida. Então, com isso, a gente evita de entrar num estágio de loucura e vir a praticar o suicídio. Aí ele coloca: além disso, conhece pelo exemplo das comunicações dos espíritos a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias. E esse quadro é suficiente para fazer o espírita meditar. Assim, o número dos que têm sido detidos à beira deste funesto desempenhadeiro é considerável. Este é um dos resultados do espiritismo. Veja que coisa importante. Primeiro, a gente tem uma questão da época, né? Loucura e suicídio. Hoje a gente vai ver que não é tão assim. Além disso, ele coloca que as comunicações dos espíritos servem para nós espíritas observar o estado deles pós-morte. E ele diz que o espiritismo já deteu muitas pessoas que iriam praticar o suicídio. Aí ele diz: este é um dos resultados, ou seja, uma das consequências para quem adentra e tem as informações da doutrina espírita. Veja que responsabilidade nós espíritas temos de levantar esta bandeira e ter convicção. Se isso nos ajuda, pode ajudar os nossos irmãos e irmãs. Por isso que a gente diz que é um assunto que tem que ser trabalhado todo o tempo dentro da casa espírita. Vamos ver então no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é repleto de assunto ligado ao suicídio. Mais especificamente, da 947 a 941, 47, até a pergunta 957. Então, é um conjunto de questões. Eu trouxe algumas para ajudar aqui na nossa conversa. Olha, já na resposta da pergunta 350, ele vai tratar de um assunto que ele diz que o espírito, uma vez encarnado, porque eu estou atrás das causas, tá? É que o espírito nos fala das causas do suicídio. Aí a resposta é: o espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha que ele não tem consciência desta escolha, apesar de achar a vida muito pesada, né? A carga ficou pesada sobre os ombros. E aí, se ele considera que não tem força suficiente, então ele recorre ao suicídio. O que é que Kardec quis dizer aqui, nessa conversa com os espíritos? A gente sabe que nós, nas nossas encarnações, a gente faz algumas escolhas. E vamos deixar bem claro, não são todos, porque às vezes a gente pega um caso particular e generaliza. Então, não são todas as coisas, né? Mas algumas encarnações nossas, algumas situações da nossa encarnação foi motivo de escolha. E a gente sabe
né? A gente já sabe mais ou menos o que é que a gente escolheu ou não. Mas a gente não tem a consciência do que escolheu, é raro. Como a gente não tem a plena consciência, a gente pode sentir que a carga de problema está pesada demais e a gente diz, olha, só tem um jeito, eu sair da vida. E aí a gente pode recorrer ao suicídio. Então, uma das causas que a gente já pega aqui do suicídio, veja que eu não estou muito interessado porque foi escolhido, deixou de ser escolhido. Estou interessado com uma das causas do suicídio. Uma delas é a gente renegar a nossa encarnação pelo peso dos problemas que nós estamos carregando. Segundo ponto, ele fala do duelo. Na época de Kardec, né, e ainda tem hoje, é porque a gente não se apercebe. Aí alguns disseram até que essa parte de duelo no Livro dos Espíritos estava superado, porque a gente, quando pensa em duelo, pensa nos filmes de faroeste. Mas calma, a gente vai ver vários duelos no mundo atual. Então, o duelo pode ser, a pergunta, né? Pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, está quase certo que vai morrer? Resposta: é um suicídio. Então, o que é que aqui que nós estamos trabalhando? Que naquela época, às vezes a pessoa diz, por questão moral, fulano me desacatou minha família, eu convido você para um duelo. Escolha as armas. Aí ficavam os dois duelando até que um deles morria. Então a gente assiste os filmes da década do século XIX ou anterior àqueles duelos. Mas veja, aqui já coloca que quem vai duelar está indo para um suicídio. E principalmente saber que não tem o quê? Condições de duelar. Não sabe manejar uma arma, não sabe manejar uma espada. E quais são os duelos de hoje em dia? Hoje os duelos hoje em dia ocorrem. As discussões de trânsito, aí desce uma pessoa armada, aí o outro já vê armado, já puxa, já dá um tiro. Aí você está num restaurante, está no barzinho, acontece uma confusão, puxa uma faca, outro puxa outra. Olha, é só ler os jornais e ouvir as notícias, principalmente na segunda-feira. A quantidade de duelos, de quantas pessoas desencarnaram nessa situação. Porque os duelos de hoje já são um pouco diferentes, né? Antes, você convidava a pessoa, marcava a hora, tinha testemunha. Hoje, não. Um puxa a arma, outro diz, atire. Não está querendo duelar? Atire se você... Aí, pô, atira. Isso é uma forma de suicídio. Então, aí que mais? Uma observação de Kardec. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo que o homem de recorrer a uma profissão mais humilde, e lhe mostra o suicídio como o supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Aqui já é outra causa. Mas vamos olhando as causas. Primeiro, a pessoa abdica da sua existência porque os problemas são demais do que ele carrega. Segundo, perdeu a cabeça e foi duelar. E a gente já viu que tem os duelos atuais. Terceiro, a pessoa passou por um problema muito grande. Por exemplo, a pessoa que tem um emprego, um bom emprego, perde esse emprego, aí vai ter que pegar empregos que ele considera de profissões mais humildes, e aí ele não suporta a humilhação, suicida. E nós conhecemos muitos casos, eu conheço um caso dentro do movimento espírita, em que a pessoa tinha um nível de projeção, não é que tinha muita posse, né, mas é uma pessoa pública, conhecida, teve um problema grave de saúde, e hoje trabalha como doméstica. A doméstica é uma profissão humilde? Não quero dizer isso, porque todo trabalho é relevante. Mas, para ela, aquilo foi um impacto muito grande. Mas ela disse, eu tenho que fazer isso para sobreviver. Então, quando você olha a projeção que a pessoa tinha, a sua condição, não é só status, né, mas profissionalmente que eu estou falando. Né? Então, ela tinha uma profissão, não vou dizer a profissão para não levar um sentido, mas uma pessoa muito bem conceituada na sua profissão, a vida toda arrumada, hoje tem que estar fazendo faxina e implorando, porque não consegue mais colocação em virtude das sequelas que ficou
das doenças, e tantos outros casos anônimos, que a gente às vezes está convivendo com a pessoa, não sabe que está passando por situações gravíssimas. Então, tem pessoas que praticam o suicídio por amor próprio. Lembre-se que eu estou selecionando aqui as coisas, procurando as causas. Então, a gente já viu abandono de uma existência, o duelo, agora uma questão por amor próprio, tá vendo as causas, como começam a ser variadas. Aí vem a 944, agora a gente já está entrando num conjunto de perguntas e respostas sobre o suicídio, muito importante no Livro dos Espíritos. Aí a pergunta é, o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Aí que ele usa o termo homem, que é do século XIX, a linguagem, mas a pessoa tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta, não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei, da lei divina. Então vamos ver que nós não geramos a nossa existência, a gente não se autogerou. Nós fomos gerados dentro da lei divina, no processo, não é, biológico e espiritual. Então, o corpo que nós temos, isso que a gente está falando é para encarnado, né? O corpo que nós temos, o corpo físico, ele advém das leis naturais da vida, das leis divinas. Então, se assim o vem, a gente não tem direito de extingui-lo, porque isso faz parte da lei divina. Então, ele chama de suicídio voluntário. Você veja que aí Kardec pegou na palavra, disse, bem, se tem um suicídio voluntário, deve ter o suicídio involuntário, ele vem perguntar. O suicídio não é sempre voluntário? Que história é essa de suicídio involuntário? Aí a resposta, o louco se mata e não sabe o que faz. Opa! Aqui já tem uma causa que a gente já tem que ter um cuidado, ou seja, a questão do suicídio, a gente já começa a ver que tem uma causalidade. E a depender da causa, não é considerado suicídio. Por isso que nós não podemos repetir aconselhamentos, nós espíritas, chavões. Porque a gente não sabe a causa que a pessoa suicidou. Como é que a gente vai dizer que vai acontecer isso, que vai para o vale do suicida, que não sei o quê? Isso é maldade, né? Nossa, a família já está numa situação crítica, a gente bota uma carga dela, é uma falta de caridade. Porque a gente não sabe a causa, as motivações. Está aqui no Livro dos Espíritos, o louco que se mata não sabe o que faz. Se não sabe o que faz, a lei de causa e efeito não vai agir aí. Não vai agir. Então a gente não sabe o que é que levou um outro a suicidar ou não. É uma coisa muito complexa. Aí vem a 946A. Os que levaram o desgraçado a cometer este ato de desespero sofrerão as consequências disso? Veja que coisa. Infelizes deles, porque responderão por um assassínio. Veja que agora a questão do suicídio, ele não só está afeto à pessoa, mas sim as pessoas que convivem com ele, ou conviveram. E se esse ato de desespero do suicídio, o suicida levou a esse fato, ocorreu porque algumas pessoas empurraram ele para isto, vão responder como assassinos. E a pessoa que cometeu suicídio vai ter seus atenuantes. Infelizes, veja só a resposta. Ele diz infeliz daquele que se suicidou, ele fez infeliz daqueles que levaram a fulano a se suicidar. Esses são mais infelizes. E a gente não sabe se uma palavra nossa, de forma dita inconveniente, de uma brincadeira de mau gosto, de um chamado bullying, a gente não esteja levando alguém ao suicídio. Aí a gente vai se surpreender no plano espiritual com o volume de responsabilidade que a gente não tinha a mínima percepção que estava causando no outro, por falta de sensibilidade. Surpreendente o Livro dos Espíritos, né? Vamos ver mais. Aqui a gente entrou nesse conjunto de pergunta e resposta, né? A 947, ela é importante. O homem que se vê às voltas com a necessidade
e se deixa morrer de desespero, pode ser considerado como suicida. Aqui Kardec está trabalhando, né? Se a pessoa é em extrema necessidade, aí se deixa morrer por desespero, ele é considerado suicida? É um suicida. Mas o que o causaram, ou que poderiam impedir, são mais culpáveis que a ele, a quem indulgência espera. Então veja, se a pessoa começa a ter as portas tudo fechadas, não acha uma saída, comete suicídio, aí a gente vai falar só deste ato dele, veja só, se alguém empurrou ele para essa situação, se alguém poderia impedi-lo de suicidar, vai assumir a responsabilidade e o que suicidou vai ter uma parte de indulgência. Então, nós espíritas, que podemos auxiliar, impedir este ato, por isso que a gente não pode falar só do suicídio uma vez por ano, ou durante um mês. Olha, a nossa responsabilidade agora. Porque se nós que temos as informações para dar convicção ao outro, a evitar esta forma de abreviar a vida, a gente não pode se omitir. Olha, meu irmão, vou ser claro com você, minha irmã. Olha, a vida continua. Não é dizendo, olha, se você morrer vai pro vale do suicida. Não, isso aí é que a pessoa às vezes não está nem aí. Mas falando da vida, que os problemas não vão terminar, continuarão no mundo espiritual. Não tem jeito. Então a gente tem essa responsabilidade. Aí, continuando. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir a vergonha que envolve os filhos ou a família. Veja que ele já falou um pouco disso lá atrás, né? Aí ele diz o seguinte: aquele que assim age não procede bem. Acredita que sim, que está procedendo bem, mas não. E Deus vai levar em conta a sua intenção, porque será uma expiação a si mesmo que ele está se impondo. Você veja, a lei divina é uma lei que olha o ato? Não, ele olha a intenção do ato. Então tem alguém que disser o seguinte: eu vou me suicidar, porque aí eu vou tirar essa vergonha da minha família. Olha, isso acontece muito em alguns países com uma cultura muito forte, porque nós no Brasil, para o bem ou para o mal, quando a pessoa erra, a família inteira não paga. Ela pode se falar, não, mas aquela família é meio complicada e tal, mas fica a responsabilidade com aquela pessoa, hoje em dia. Mas há países que isso rebate na família. E tem rituais que a pessoa suicida para dizer o seguinte: livre a minha família desse problema. Né? Tem alguns países que têm essa dificuldade. Ainda encara a vida assim. Porque senão toda a família é mal vista e tem sérios problemas. Então Deus vai levar em conta a intenção. Aí vem mais, olha. Essa pergunta como é importante. Uma observação. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má que praticou, prova que tem mais em conta a estima dos homens do que Deus. Então, está mais preocupado com o que as pessoas vão falar do que Deus. Porque, aí lembra-se, né? O Pai Nosso, que a gente aqui foi na prece lida, né? Aí a gente faz, Pai Nosso que está no céu, né? Santificado seja vosso nome. Aí a gente Deus acima de tudo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Aí a gente deixa o amor a Deus por último. Aí a gente tem amor, apego ao que as pessoas dizem, a que fulano e cicrana está falando, a minha moral, a minha reputação. Vê que coisa mais arcaica. Para nós espíritas, isso não vale. O que é que estão falando de mim? O que é que pouco importa? Importa é a nossa consciência. E se a gente errou, a gente sabe. Paciência. Somos humanos. Estamos no caminho para a perfeição. Então vamos errar muito. E temos que ser indulgente conosco e indulgente com o outro. Então veja, se a gente quer fugir de algo, praticar o suicídio com vergonha, e veja, minha gente, suicídio aqui não é só tirar a vida do corpo abruptamente. Às vezes a gente se tranca em casa,
com vergonha de um fato muito terrível, aí não come, não vive a vida, entra num estado depressivo, e aí entra no processo tão grave que desencarna mais cedo. Suicídio à prestação. Então, ele coloca, porque vai entrar na vida espiritual carregando os seus problemas, tendo se privado de meios de a gente reparar aquilo que errou durante a nossa existência. Deus é muitas vezes menos inexorável, ou seja, forte que os homens. Ele perdoa o arrependimento sincero. Então, minha gente, cuidado quando a gente estiver analisando casos de suicídio. Porque a gente tem a ideia de que, não, esse aí, olha, vai sofrer demais. Essa questão, Deus perdoa o arrependimento sincero, não é porque eu tenho um Senhor lá em cima que vai dizer, estáis perdoados os vossos pecados. Não, é a consciência nossa. Porque a gente pode ter uma tomada de consciência no plano espiritual e entender que a nossa intenção foi boa, mas está vendo que o ato não resultou naquilo que a gente pensava. E a gente se perdoa. Esse é o perdão de Deus. Por um arrependimento sincero. Não, que bobagem eu fiz. Lógico que a reparação vai ter que ser feita. Mas será atenuado. A gente está sentindo que é ir para a base da doutrina espírita. Quantos mitos a gente tira que isso vai ao longo do tempo juntando com o que um tu diz, com um caso particular que eu vi dizer. Olha essa 957. Ela encerra o conjunto de perguntas. Eu não trouxe todos, que ia ser extenso, porque eu só estou no livro dos Espíritos, faltam os outros. Aí vem, ó. Essa eu aconselho a todos nós, depois dessa conversa, e ler essa pergunta. Que ela dá uma abrangência geral, né? Um resumo. Quais são, em geral, as consequências do suicídio para o estado do espírito pós a morte? Que é aqui que nós espíritas, no meu entendimento, a gente está falhando. Pelo amor de suicidou, Ave Maria, vamos rezar porque está no Vale dos Suicidas. Só porque a gente leu a Memória do Suicida lá de Dona Ivone, e vamos achar que todos os casos vão ser assim. Olha, as consequências do suicídio são as mais diversas, é assim que está na codificação, minha gente. As consequências do suicídio são as mais diversas, ou seja, a situação do espírito depois do suicídio é muito diversa, são muito diferentes. Não há um padrão. Só tem um caso que a gente vai ver aqui que é padronizado. Não há penalidades fixadas em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Ou seja, a consequência, a penalidade, porventura tenha, não é igual, não. E vai depender do que causou aquele suicídio. Aí ele diz, ó, mas uma consequência que o suicídio não vai escapar, ou seja, é geral, é só o desapontamento. Ou seja, não resolve aquele problema. Isso o quê? Todos sentem isso. Todos. Sem exceção. Por isso que a palavra é todos. Alguns expiam sua falta imediatamente. Outros, só numa nova existência, que será, lógico, pior do que aquela que eles interromperam. Deu para entender isso? Ah, ele vai começar a espiar logo, vai sofrer logo. Não. Há casos que ele não vai perceber sofrimento. Ele só vai sentir o peso numa nova experiência. Aí a gente seleciona. Primeiro, as consequências do suicídio é diverso. Segundo, as penalidades são relativas, vai depender. Outro, todos sentem desapontamento. E o que é que vai acontecer com a vida deles? Vai depender das circunstâncias os quais levaram aquela pessoa a suicidar. E a gente vai ver que tem outros casos que nem consequência tem. Por exemplo, a loucura. Loucura já é um processo, já são outros elementos. Então, o suicídio não conta para um processo de penalidade. Alguns expiam imediatamente, outros não. Agora, no caso de morte violenta, aí sim, é um caso específico. A perturbação espiritual
desse espírito vai se prolongar. E tem mais um outro fato, é que vai o estado do seu corpo físico vai repercutir no seu corpo espiritual. Aí é interessante, ele disse, pelo tempo equivalente da vida pregressa que ele deixou. Vou chutar aqui, ó. A pessoa estaria com a sua pilha para viver até 50 anos de idade. Aí desencarna com 40 por suicídio, em morte violenta. Aí ele vai, o seu estado de perturbação espiritual, ele é mais prolongado, e ele vai sentir no seu corpo espiritual a repercussão do que está acontecendo com o seu corpo físico, o estado de putrefação, a questão da decomposição. Aí, por quanto tempo? Ele diz aqui, ó, pelo tempo que lhe faltou a completar os 50 anos, por 10 anos, vamos supor. A gente sabe que não é assim, não é? A percepção de tempo no espírito é muito complicado, porque é um tempo emocional. A gente não. Quando encarnado, a gente conta o tempo certinho, 24 horas aqui nesse mundo, tá tudo certo. Mas quando a gente desencarna, o tempo ele é emocional. Às vezes a gente diz, foi pouco tempo, quando demorou um século. Foi rápido, aí demorou um século. Outra, demorou muito, foi alguns segundos. Que mais? Aí eu fiz um resumo. Consequência do suicídio. Persistência mais prolongada e quanto mais é forte o laço que liga o espírito ao corpo. A aí, que é o caso de uma morte, um suicídio abrupto. Prolongamento da perturbação e acreditar que ainda se encontra encarnado. Persiste no corpo espiritual a repercussão que está acontecendo com o seu corpo físico. Ele sente o efeito da decomposição, experimenta a sensação cheia de angústia e horror. É um sofrimento grande, nesse caso. Está voluntariamente submetido a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. A gente sabe que, uma vez suicida, a próxima encarnação há uma tendência maior dele voltar a cometer esse suicídio, como qualquer um da gente, com um grande problema para ser resolvido. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, mas ele fica interditado a reencarnar em mundos melhores. Isso é um atraso. Que mais? Na maioria, o remorso de haverem feito uma coisa inútil vai trazer decepção, é o desapontamento. Então, em resumo, é isso, e vamos adiantando, né? Agora a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo que a gente chama comparado, ele é muito bom, porque o Evangelho segundo o Espírito é de 1861. O Livro dos Espíritos, na segunda edição, é de 1860, ou seja, muito próximo. Mas será que mudou alguma coisa? Será que acrescentou alguma coisa? Vamos ver. Aqui é no capítulo Os Bem-aventurados Aflitos, que é um capítulo maior no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem do estudo das bem-aventuranças que Kardec está fazendo com os espíritos. O que é que ele diz no item 14? A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, nós espíritas, a gente tem que passar calma para as pessoas, tem que mostrar resignação, é a chave de superar essas impulsões para o suicídio. Aí a gente vai falar da vida futura, e no plano espiritual, que a vida está dura, aguarde o término dela, o cuidado com pessoas que estão com doenças terminais, que acham que a vida ali acabou, que a graça, como a gente diz, né? A minha vida perdeu a graça. É possível isso. A gente sente assim diante de uma doença mais forte. É natural, mas é também natural recuperar-se disso. Porque senão a gente está sendo muito materialista. Tudo bem, minha vida física vai ter um fim, mas a minha vida espiritual, ela é maravilhosa. É só o tempo certo da pilha acabar aqui, essa carga dela, para a gente ir para o plano espiritual. A gente não está mais sujeito a uma série de problemas que a gente tem na vida física. Não é? De manter-se esse corpo existindo, do ponto de vista físico, também moral, vai passar.
Isso começa a dar uma tranquilidade na pessoa. Então a gente tem que tranquilizar mais do que estar sobrecarregando com mais problema. Mas cuidado, se você fizer isso, você vai sofrer que só. Botou uma carga a mais, não é? Então, o melhor preservativo da loucura e do suicídio é o quê? Calma e resignação. Porque as pessoas dizem que a pessoa entra em estado de loucura pelo estresse. Então, calma. E suicida-se porque não vê nenhuma porta aberta. Resignação. O mesmo se dá com o suicídio. Veja só, se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, que é o que podemos chamar de inconscientes. Opa, aqui Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, já introduziu a embriaguez como um outro ponto que ele excetua com relação ao suicídio voluntário, que ele chama de inconsciente. Mas a gente era acostumado a dizer que a embriaguez era uma forma de suicídio lento, que aí é suicídio mesmo. Veja como é avançado a visão espírita lá do século XIX, minha gente. De 1861. Há quantos anos aí? Há 150 anos, né? Perto disso, né? 140 anos. Aí você vê que há 160 e pouco. Você vai ver que a embriaguez ela é tida hoje como uma doença que acomete o indivíduo e ela é multidisciplinar, essa doença. E Kardec diz que o suicídio advindo dela, o suicídio abrupto, né, com aquela vida que se extingue abruptamente, de repente, né, interrompeu, a embriaguez e a loucura não é visto como suicídio voluntário. Aquela vida que se extinguiu logo, né? Mas há casos que a gente sabe de embriaguez, que é um suicídio lento. Aí que mais? A incredulidade, a simples dúvida quanto à vida no futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores dos suicídios. Por quê? Porque eles produzem a frouxidão moral. Por isso que nós espíritas não podemos estar falando do suicídio só em setembro. A gente tem que trazer as informações que façam as pessoas serem crédulas. Confiar que existe a vida no futuro. Acabar com as ideias materialistas. Porque essas levam ao suicídio. A propagação das ideias materialistas é, portanto, um veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que assim fazem, seus apóstolos dessas ideias, assumem uma terrível responsabilidade. Daí, a paciência, a calma e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então, a forma de nós espíritas de lidarmos com o suicídio é dando coragem moral para a pessoa. E a ideia materialista traz o quê? Frouxidão moral. Então, o espiritismo tem que combater as ideias materialistas que estão na sociedade. E eu estou falando de forma ampla. Que é a ideia materialista? Aquela que fala que a vida é aqui mesmo, é o nascer e morrer e acabou-se. Essas ideias que o espiritismo tem que combater. Continuando ainda no Evangelho segundo o Espiritismo. O espírita tem, portanto, para se opor à ideia do suicídio, muitas razões. Eu peguei as 4. Primeiro, ele dá a certeza da vida futura, que ela é ditosa para quem? Para os resignados. Porque a gente sabe que a vida futura, para quem é revoltado com a vida e com a vida que está levando, revoltado com Deus, ela continua problemática. Mas ela é ditosa para os resignados, mas dá a certeza da vida futura. Segundo, por isso que vai trabalhar a calma nas pessoas. Porque o problema que ela está hoje, ela vai levar para o plano espiritual, se não for resignado. Segundo, dá certeza que abreviar a vida chega a resultados opostos ao que foi esperado. Se era para ter calma, não vai ter. Se era para encobrir a família, vai continuar. Se era para se livrar de um vício seu, terrível, vai continuar. Também vai informar os obstáculos
que a pessoa vai ter em se reunir com afeições no plano espiritual, que isso era muito comum naquela época, ainda é hoje. A pessoa suicidar porque perdeu uma afeição, rompeu um relacionamento, aí tira a vida de forma abrupta, e às vezes não, vai tirando a vida aos poucos. Tá aí, olha, dizer, olha, isso vai ser um obstáculo. Você não vai. Alguém desencarnou muito querido, aí vai querer desencarnar junto. De que forma? Ou vai desencarnar mesmo, de forma abrupta, ou se tranca para o mundo. Não, você não vai conseguir reaver suas afeições no plano espiritual agindo dessa forma. Quando todos forem espíritas, veja que colocação de Kardec, quando todos do mundo forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Aí, primeira questão, será que todo mundo vai se tornar espírita? A gente já sabe que não, porque Kardec está falando aqui dos princípios espíritas. Permeia todas, aí sim, é possível. Não haverá mais suicídios conscientes, mas vai haver inconsciente, por loucura, por estresse, por tantas outras coisas, mas consciente não. Aí ele fala, torturar voluntariamente, veja que alerta, torturar voluntariamente, martirizar o nosso corpo é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentar o seu corpo e de fortalecê-lo. Debilitar o nosso corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Use seu corpo, mas não abuse. Tal é a lei. Veja que coisa interessante e apropriada para o nosso mundo atual. Aí a gente entra nessas dietas da vida. Ah, mas tem que ser magrinho, quanto mais magrinho, melhor. Aí começa a fazer. Passa um dia sem comer, fazendo jejum para emagrecer. Ou seja, quando a gente ingere menos caloria do que precisa, aí emagrece. Emagrece. Mas para que benefício? É só para manter um estado de vaidade? Olha, suicídio. A gente tem que dar ao corpo a necessidade que ele precisa, nem mais, nem menos. Aí também a gente vai comer à vontade, se esparrama. Aí lembre-se, se a gente está gastando a bateria mais rápido que deveria, sobrecarregando o nosso corpo, alerta. Olha, é um verdadeiro suicídio. Carga de trabalho a mais, estresse demais sem necessidade, preocupação demais. Tem gente que se preocupa daqui a 10 anos, o que é que vai acontecer? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Aí bota uma carga de preocupação. Ai, meu Deus do céu, bota a mão na cabeça. O que é que vai ser de mim, não sei o quê, se me faltar fulano Beltrano? Ora, seja previdente, não é? Tem pessoas que dizem, não sei nada do que acontece lá em casa. É tudo eu entrego a meu esposo ou a minha esposa. Aí acontece um problema, Deus nos acuda. Saiba já. Já saiba os meios de ser providos se caso faltar alguma coisa. Muito simples, minha gente. É só previdência. Não é? Eu sei que há situações que é muito complicadas, mas se diz que o forte deve sustentar o fraco em tudo. É assim que é a sociedade do futuro. Olha, cuidado com o nosso corpo. O nosso corpo ele precisa de movimento, ele precisa de uma certa quantidade de calorias, e a gente sabe quando deve ter o seu bom senso. Aí só vive fraco caindo pelos cantos, porque só vive fazendo é, regime para ficar esbelta. Tá custando alguns problemas seríssimos que a gente está fazendo. Estou falando desse ponto porque é um ponto da atualidade, né? Aí as academias da vida, aquelas coisas todas que todo mundo já sabe. Tudo com moderação. Olha quanta coisa lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Agora vamos ver no Céu e Inferno. O Céu e Inferno tem um capítulo inteiro. Olha. Este livro, que é o menos lido dos livros de Kardec. Atenção, nós espíritas. Principalmente aqueles que trabalham em reuniões mediúnicas. O Céu e Inferno, na sua segunda parte, é um manual para o orientador, para o doutrinador. Não pode deixar de ler esse livro. Então, ele tem um capítulo que fala justamente do estado dos espíritos suicidas. São 9 espíritos suicidas que Kardec colocou lá. Qual é a nossa surpresa? Que tem espírito que não está nem aí. Ele suicidou, foi para o plano espiritual lá. Está lá. E aí? Não está naquela confusão que a gente acha que todos vão estar. Então, para isso serve a codificação. Para acabar com os mitos que nós vamos criando. De tanto ouvir, falar ou dizer. O que é que diz lá no item 21?
desse capítulo 7. É assim, por exemplo, que o suicídio é sempre punido, tá vendo? Sempre. Mas aquele que, por sua dureza de coração, leva o indivíduo ao desespero e daí ao suicídio, sofre pena maior. Veja que esse assunto ele estava lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho e no Céu e Inferno. Ou seja, é um assunto importante. Não é só para atender o suicida, não, mas quem levou ao suicídio precisa também de atendimento. O desespero é verdadeiro suicídio. Veja, minha gente. Se estressar na vida, que o termo desespero para hoje é estresse. Se estressar na vida é um verdadeiro suicídio. Porque mina as forças do corpo. Aquele que abrevia os seus dias, a pilha, no intuito de escapar mais cedo dos travos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, revigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente os pesos das provações. Aí Jesus dizia, enquanto há luz, caminhe mais depressa. Olha, enquanto a gente tem uma vida que pode se movimentar com o corpo, não tem tantos entraves, se movimenta, deixa o corpo forte para aguentar o quê? O peso das provações. O suicídio mais severamente punido é o resultado do desespero. Veja que coisa. O suicídio, vou repetir em alto bom som, porque a gente coloca o estado de embriaguez, do vício do álcool, das drogas e da depressão. Olha aqui qual é o mais severamente punido. O suicídio que vem pelo ato do desespero. Está se desesperando para a vida. Que visa a redenção das misérias terrenas, ou seja, nós nos desesperamos com as nossas provações, as misérias da vida, e essas misérias que são ao mesmo tempo expiações e provações, a gente então suicida para se livrar dela. Olha, furtar-se a elas é recuar ante uma tarefa que a gente aceitou, e às vezes uma missão que a gente deve cumprir. É uma dupla falta. Além de recuar numa aprovação, aquela aprovação era uma missão que a gente tinha que dar como exemplo. Nós espíritas. Nós espíritas. O suicídio não consiste somente o ato voluntário de tirar uma vida instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar essa extinção das forças vitais. É este ponto que eu quero conversar, que a gente tenha esse papo agora. Minha gente, está aqui, claramente. Por observações de Kardec, dos espíritos que praticaram suicídio, é dizer o seguinte, olha, não só tem o suicídio de tirar a morte de forma instantânea, mas aqueles que conscientemente vai diminuindo suas forças vitais, sabendo que não pode. Por exemplo, o médico diz, não coma, não é, Zezé? Não coma exageradamente. Você é diabética, diabética. Não vá comer açúcar. Coma menos massa. Nada, eu vou morrer pela boca. Se não diz, pensa. Aí, come. A diabetes é uma doença altamente indolor no início, mas quando porque a diabetes, imaginemos que é uma inflamação dos nossos órgãos. A gente está em estado inflamatório, que é o diabético. Então, o nosso organismo está sempre susceptível a um problema maior. Aí, quando um órgão de um diabético vem acusar problema, aí já é tarde. Aí a gente, eita, desencarnou o bichinho, era diabético, era hipertenso porque só vivia estressado, dando grito nos outros, a dor da direita. Aí aquela carga de adrenalina tum no corpo, pronto. Provocou uma diabetes. Provocou, mas é hereditário, mas é multifatorial. Uma hipertensão, porque só via trabalhando 10, 20 horas para mostrar que é uma pessoa muito trabalhadora. Olha, extinguimos as nossas forças vitais antes do tempo. Suicídio. Não se pode chamar suicídio aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Porque, nesse caso, não houve a intenção de privar sua vida. E segundo, porque não há perigo sob qual a providência em última hora não venha a resolver. Quando a hora da pessoa não é chegada, porque se for, aí vai embora, tchau. Meu Deus, que desgraça, desencarnou. Aí veja só, nós somos espíritos, estão chamando de morte de desgraça. Você imagina quem não é espírita, é materialista. Aí é desgraça dobrada, como se diz. É desgraça, duas vezes desgraça.
a gente tem que ser mais espiritualista. Né? Saber que a vida continua, que a morte não é o fim de tudo. E isso traz uma tranquilidade para a gente. Olha, a morte nessa circunstância é um sacrifício meritório, como um ato de abnegação em proveito de outro, mas ele depois na frente pergunta, desde que a intenção tenha sido essa. Olha que o seu inferno é importante, né? Aí eu estou fazendo aqui, já no meu tempo está chegando, né? É um assunto, né? Você estudar suicídio na codificação não é fácil. Olha lá que ele diz lá, a religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito a abreviar voluntariamente a vida, né? Não matarás nem a si e nem ao outro. Mas então, por que não se terá esse direito de ter a sua vida própria? Por que não se é livre para pôr um termo a nossos próprios sofrimentos? Que a pessoa, não, há países que estão instituindo, já chega no Brasil, né? O Brasil gosta de copiar essas coisas do mundo, né? Que a pessoa tem direito a tirar sua existência em diversos estados, né? Então, está no estado terminal, ele tem o direito de. Aí ele contrata lá uma clínica e vai, aplica uma injeção, ele desencarna e pronto. É um direito dele assegurado em lei. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que morreram dessa forma, que o suicídio não é apenas uma falta de infração à questão moral. Consideração que pouco importa para muitas pessoas que vão praticar o ato. Mas ele é um ato estúpido porque não vai ganhar nada com isso. Ao contrário, vai perder tudo. Perdeu a existência física, perdeu as oportunidades e o problema continua. Então ele dá um alerta aqui. Olha, não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isto, mas são os fatos dos espíritos do plano espiritual que a gente coloca sob os nossos olhos. Então a gente não está falando porque, em teoria, Deus não quer. Olha o que aqui diz o Nazareno. Bem-aventurados os aflitos, porque vão ser consolados. Ou seja, que são essas aflições que a gente coloca em dobro no nosso corpo? E, aliás, é um alerta no Evangelho segundo o Espiritismo que diz, olhe, a maioria dos nossos problemas foi causado por nós nessa existência. Não estava programado, não. A gente é que acha pouco o que está programado e bota mais uma carrada em cima. Bem-aventurados os aflitos, os desesperados, que resignados serão consolados. Agora, se não for resignados, vai continuar aflito. Lacordaire, um reformador religioso, ele colaborou com algumas comunicações no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos traz essa comunicação que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º. Bem-aventurados aflitos pode, portanto, ser traduzido o seguinte: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar sua fé, a sua firmeza e a sua perseverança, e submeter-se à vontade de Deus, que são as leis kármicas. Porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam aqui no plano físico. E após o trabalho vem o repouso. Então, a nossa visão tem que ser de longo prazo. Então, as nossas aflições, os nossos problemas familiares, nossos problemas materiais, nossos problemas no corpo físico, os nossos aperreios da vida, é para provar a nossa fé. Se a gente está firme e perseverante, submetido à vontade de Deus, do Pai. E aí, nós vamos ter uma vida espiritual ditosa, mais tranquila, porque superamos sem desesperos e fomos exemplos diante e fomos dar o testemunho nosso. E o testemunho não é de boca, o testemunho é de fé, é sempre de pé, com as maiores provações da vida, sorrindo. Por quê? Porque vai passar. E assim, companheiros, nós encerramos com essa mensagem de paz e alegria, e é isto que nós devemos levar. O termo evangelho, em grego, significa, em português, boa notícia. Nós, espíritas, devemos evangelizar. Sabe o que é evangelizar? Não é repetir o evangelho de Jesus. Não é dizer amai-vos uns aos outros, é assim, eu tenho uma boa notícia para você. É assim que a doutrina espírita tem que entrar. Não é dizendo, cuidado com a obsessão, cuidado. Não. Eu tenho uma boa notícia para você.
vossas aflições da terra passará. Isso são provas para que a gente seja submetido à lei divina. Lute para viver uma vida melhor, mas tenha certo que a visão espiritual vai nos dar a paz da consciência. Isso só ocorre quando nós somos fiéis e submetidos à lei divina. Muita paz para todos, irmãos. Gratidão pela Esse relógio aula. não é espírita, né? Nico, tá falando, Zezé? Eu estou agradecendo pela aula, porque ele Muito dá bom. aula, é muito amostrado. Nicola tinha levantado a mão. Nicola, quer fazer alguma pergunta ainda? Não, Cláudia, tranquilo. Obrigado. Tá bom. Então, nós agradecemos a Luiz, como o Zezé aí já se antecipou, por essa verdadeira aula. Como sempre, né? Luiz sempre traz uma aula para nós. E o relógio não é espírita, o tempo voa, o assunto também é algo que precisa ser discutido num tempo muito maior, não é? Porque é muita coisa, são muitas informações, mas nós ficamos muito gratos, Luiz, por você compartilhar o seu conhecimento conosco. E no próximo mês tem mais, né? Se Deus quiser. Então, lembre-se que todo o conhecimento eu só fiz ler o que estava na codificação. a codificação. Mais nada. Uhum. Pois é. Isso é para a gente ver o quanto a codificação é rica, né? Em informação. E quantos de nós espíritas não passa despercebido e tem tanta coisa que passa a existência toda e não aprende, né? Não dá a devida importância, não estuda o quanto deveria, não se aprofunda o quanto deveria. Para ajudar as pessoas, né? Para levar otimismo às pessoas. Exato. Alguém quer fazer alguma pergunta, minha gente, antes que eu encerre? A gente pode encerrar, então, né? Só lembrando a todos que nós já estamos voltando com as nossas atividades presenciais. Hoje, quinta-feira, além dessa palestra virtual, que nós temos de 20 às 21 horas, também temos às 16 horas o atendimento fraterno presencial. Às 16 horas o atendimento fraterno, a partir das 18h30, o tratamento com 18, não, Cláudia. magnetismo. 18, não, 18, não, Claudinha. 16 não, 18. Eu disse o quê? 16. Ah, Pra ninguém sim, chegar de 4 da obrigada, tarde porque eu lá. pensei em 6. Então é 18 mesmo. Obrigada, João. 18. Então, às 18 horas, o atendimento fraterno, às 18h30, o tratamento com magnetismo, às 19 horas, nós temos a nossa palestra presencial, é uma palestra de apenas meia hora, e é mais voltada para o pessoal que está no tratamento, tá certo? A gente já tem também retomado os trabalhos na segunda-feira, né, Jonatas? O estudo mediúnico. Na quarta-feira, a gente tem o tratamento da desobsessão. Então, aos poucos, nós estamos normalizando as nossas atividades, lógico, com todos os cuidados necessários, mas a gente sabe que não deixa de ser um risco, como a gente estava conversando com o Luiz no início, né? Por mais cuidado que a gente tome, é sempre um risco, mas a gente também tem que considerar que a vida já voltou na sua normalidade, na grande maioria das situações, né? Então, as casas espíritas também precisam começar a retomar as suas atividades, acompanhando aí esse movimento de voltar à normalidade. E, sem mais delongas, nós vamos encerrar os nossos trabalhos hoje, agradecendo a presença de todos. Vocês são todos sempre muito bem-vindos. É uma alegria enorme tê-los aqui. A saudade é grande, nós não podemos ainda nos abraçar, mas ao menos podemos nos ver aqui através da telinha. E pedimos a Jonatas Júnior para fazer a nossa prece final. Oba, fiquei com a melhor fatia do bolo. Gratidão, Luiz, gratidão. Muito boa a sua explanação. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado por tudo.
por tudo que temos recebido da espiritualidade maior, todo auxílio, todo amparo, com todos os pacientes sendo tratados na medida do possível. Muito obrigado, Senhor Jesus. Ó meu Paizinho nosso, Senhor que está nos céus e em toda parte. Santificado, meu Pai, seja sempre o teu nome. Venha a nós ao teu reino, reino esse de amor, de justiça e de paz. Que seja feita, meu Pai, sempre a sua vontade e nunca a nossa. E o pão da alma e o pão do corpo, dai-nos hoje sempre. Perdoa-nos, Pai querido, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair nos golpes das tentações, mas livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Devolvo a palavra à nossa irmã que está à frente dos trabalhos, para que a mesma dê por concluída. Com esta prece, nós damos por encerrados os nossos trabalhos. Paz e luz a todos. Forte abraço. Que assim Obrigada, seja. gente. Boa noite. Obrigado, Assim obrigado, seja, Luiz. boa Eu lhe noite, respondo, viu, pessoal. Cláudia, ainda hoje. Luiz, Tchau. obrigada. Tchau, Rosana.